Olá, nós iremos falar da aula 7, que é sobre concordância nominal e verbal. O que você deve saber sobre concordância nominal e verbal? A concordância nominal estuda a flexão e a variação em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. A concordância verbal estabelece a flexão do núcleo e do verbo em número e pessoa com o sujeito. Concordância nominal ocorre entre o núcleo, normalmente um substantivo ou um pronome, e o predicativo adjunta de nominal, que no caso pode ser um adjetivo, um pronome, numeral e artigo. Por exemplo, os alunos estavam empolgados com o projeto. A clara manhã se elevara no horizonte. Então nós temos aí um adjetivo pós-posto a dois substantivos com gêneros diferentes, que concorda com o mais próximo ou masculino no plural. Exemplo: comprei sapato e camisas novas. Comprei sapato e camisa novos. Na concordância nominal, o adjetivo anteposto a dois substantivos com gêneros diferentes concorda com o termo mais próximo quando desempenha o papel de adjunta de nominal. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Concorda com o mais próximo no plural quando desempenha o papel de predicativo. Por exemplo, adquirimos arruinados garagem e quintal. Adquirimos arruinada garagem e quintal. Palavras específicas, como por exemplo, obrigado. A palavra obrigado concorda com o substantivo a que se refere. Emprega-se a mesma regra para mesmo, adjetivo, próprio, incluso, anexo e kit. Exemplo: muito obrigado, disse o diretor. Muito obrigadas, responderam as secretárias. A palavra menos. A palavra menos é uma palavra invariável e sempre fica no singular. Exemplo: nessa classe há menos mulheres do que homens. Palavras específicas também. A palavra mesmo. A palavra mesmo é uma palavra invariável quando desempenha o papel de advérbio. Exemplo: eles fizeram isso tudo sozinhas mesmo? Variável quando desempenha o papel de pronome relativo. Exemplo: elas mesmas fizeram um trabalho? Além disso, nós temos também a palavra meio, que é uma palavra variável quando desempenha papel de numeral. Exemplo: meu irmão comeu meia melancia. E essa palavra pode ser invariável quando desempenha o papel de advérbio. Exemplo: as portas estão meio fechadas apenas. Nós temos também a palavra bastante, que é uma palavra variável quando desempenha o papel de pronome indefinido. Exemplo: havia bastantes mulheres lindas naquele evento. E ela pode ser invariável quando desempenha o papel de advérbio. As mulheres eram bastante lindas. Além disso, nós temos também a palavra é proibido, é necessário e é bom. Essas expressões são invariáveis quando apresentam sentido genérico e variáveis quando apresentam sentido específico. Como, por exemplo, é proibido entrada, são proibidas as entradas. Manteiga é bom e a manteiga é boa. Então vocês estão percebendo que quando eu uso é proibido sem o artigo definido, eu coloco é proibido entrada. Se eu coloco o artigo definido no feminino, fica é proibida a entrada. Além disso, nós temos só, alerta e longe. São palavras variáveis quando desempenham o papel de adjetivo. As testemunhas ficaram sós. Andei por longes lugares. E elas também podem ser invariáveis
quando desempenham o papel de advérbio, como por exemplo, só as testemunhas sabem a verdade e há lugares longe daqui. Concordância nominal. Adjetivos formados por dois ou mais adjetivos. Varia apenas o último elemento com poucas exceções, como por exemplo, houve conflitos franco-germânicos. Exceção, o homem surdo-mudo, os homens surdos-mudos. Adjetivos compostos formados por cor mais substantivo. Os dois elementos são invariáveis. Exemplo, as blusas vermelho-sangue. Sangue é um substantivo. Adjetivos compostos formados por cor mais adjetivo. Somente o segundo elemento é variável. Exemplo, suas camisetas verde claras. Clara já é um adjetivo. Já na concordância verbal, nós temos o sujeito simples. O que é um sujeito simples? É o sujeito que apresenta apenas o núcleo. Sujeito simples, coletivo. O verbo concorda no singular. Exemplo, o cardume foi pescado ilegalmente. Substantivo, ou substantivo no caso é coletivo, acompanhado de adjunto. O verbo concorda com coletivo ou com adjunto, como por exemplo, um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Um cardume de sardinhas foram pescadas ilegalmente. Formado, por exemplo, por nome próprio no plural. Com artigo, o verbo ficará no plural, como por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Sem artigo, o verbo ficará no singular. Minas Gerais possui grandes fazendas de café. Além disso, na concordância verbal, formado pelos pronomes relativos que ou quem, em que o verbo concorda com o antecedente. Sou eu que fiscalizo esses pedidos. Em quem o verbo concorda com o antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Sou eu quem fiscaliza esses pedidos ou sou eu quem fiscaliza esses pedidos. Nós temos também o pronome indefinido interrogativo. Com o pronome no singular, o verbo concorda no singular. Qual de nós comprará o carro? Com o pronome no plural, o verbo concorda na terceira pessoa do plural ou com pronome pessoal. Quais de nós viajarão ou viajaremos? E por fim, nós temos na concordância verbal o verbo ser. O verbo que concorda tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Como, por exemplo, o problema é a pesquisas de opinião pública. E o problema são as pesquisas de opinião pública. Atenção! A concordância se torna obrigatória com o termo que designa pessoa. Como, por exemplo, a coisa mais importante da minha vida são meus amigos. Esta foi a aula 7 sobre concordância nominal e verbal.